Tá gravando, deixa eu só acender isso aqui, ficar um pouquinho mais alto. Certo. Então vamos lá, gente. Boa noite de novo. Começando aqui nossa partezinha de treinamentos, né, para esportes coletivos, futebol, futsal, basquetebol. A gente pensar nesse tipo de esporte, né, gente? A gente trabalha muito com a relação do treinamento físico, né? Então a gente vai ter a parte física e, lógico, a parte cardiorrespiratória. Dentro dessa parte cardiorrespiratória, é lógico, a gente sabe muito a importância de ter um VO2 alto, né, para a gente conseguir fazer com que os nossos atletas tenham uma melhor performance, né, de cardiorrespiratória durante os jogos. Só que é muito importante também a gente não pensar só que vai correr o tempo inteiro, porque a característica do esporte, né, por exemplo, do futebol, do futsal ou do basquete, são esportes que você tem deslocamentos muito rápidos, certo? Então, por exemplo, se você pegar até para montar um tipo de treinamento para esses atletas, o que seria mais interessante em determinado momento? Ficar preocupado, galera, só com VO2, né? Ou com VO2, desculpa, com treinamento cardio longo, né? Preocupado em melhorar só o VO2, ou também fazer treinamento tipo o de HIIT, né? Que aumenta a intensidade do treino. Então, qual desses dois talvez seria mais importante para esse público de atletas nossos? O que vocês acham? Se quiser responder aí, ó, só soltar o microfone e falar. Eu acho que seria melhorar o VO2, não? Natália, em partes. Então, vamos lá. Os dois são importantes, porque antes de falar de um de outro, tem a famosa palavrinha depende, certo? Em determinada parte do treinamento, o VO2, talvez, ele é mais interessante de ser trabalhado, dar uma ênfase maior, por conta de estar melhorando o condicionamento. Quando a gente pensa muito em condicionamento geral, aquela fase inicial do treinamento, sim, aí você está certa. O VO2 tem que ser melhorado nessa fase. Porque quando chegar numa fase específica, entre aspas, ele já tem que estar bom, né? Então a gente vai dentro da especificidade do esporte, que são os deslocamentos rápidos e tudo mais que acontece. Ninguém fica correndo o tempo todo sem parar como maratonista, entendeu? Até um determinado momento vai dar um pique, vai voltar, corre mais rápido, mais lento, muda de direção o tempo inteiro, que é a característica do esporte. Mas para chegar nessa fase, aí eu concordo com você, né? Aí tá certo, você tem que ter o VO2 melhor na fase básica. Quando chega numa fase específica, o VO2 já tem que estar ali ao 100% para você ter uma ênfase melhor nos exercícios de alta intensidade, né? Que é o que vai melhorar, que é muito utilizado por qualquer tipo de atleta. Mas vamos dizer, por exemplo, que a gente não tem uma pista de atletismo para calcular as coisas certinhas, fazer os testes e tudo mais. E a gente tem uma academia, por exemplo, para fazer um teste de VVO2 máximo. Alguém sabe prescrever um treinamento para atletas, ou para pessoas normais mesmo, através do VVO2 máximo? Alguém já ouviu falar no VVO2 máximo? Nunca ouvi falar, não, Bá. Então, isso é muito legal, galera. Olha, presta atenção. Vou compartilhar a tela para vocês aqui. E a gente vai ficar um pouquinho nessa parte agora. Fala, velho, dependendo da situação, a gente fica até a maior parte. Galera, pega a caneta, anota o que precisar, porque é uma parte muito bacana do professor Fábio Seschini, certo? Que é um especialista nessa parte de prescrição de treinamento cardiorrespiratório, HIIT e tudo mais. Ele fala umas coisas que é muito interessante, que ajuda demais para mim na montagem de treinamento, no meu treinamento da galera que eu trabalho com elas, certo? E com certeza vai ser uma ferramenta muito, muito legal e importante para vocês aqui também estar adquirindo conhecimento para estar trabalhando futuramente. Tanto que você pode trabalhar tanto na academia com os alunos normais. Sim, o Fábio é top mesmo, Beatriz, Lara. Beatriz Lara, é muito bacana mesmo, ele é muito bacana. E estou trabalhando com vocês que já trabalham dentro de academia, ou, por que não, trabalhando dentro da prescrição de um treinamento para uma equipe, por exemplo, de futebol, por que não? Certo? Se a intenção é melhorar, vai ter uma fase, igual eu falei, uma fase dentro de uma periodização do treinamento, que a gente tem que saber como trabalhar isso, beleza? Então, essa parte de hoje, a gente vai falar muito sobre isso.
eu trocar com vocês aqui. Galera, provavelmente na hora que eu compartilhar a tela aqui, a minha foto, ela sai, entendeu? Só vai aparecer minha imagem, talvez eu vou até tirar ela também para não, por conta da internet, não agarrar aqui e não perder qualidade, tanto na imagem quanto no áudio. Se der algum problema para vocês, por favor, alguém me avisa, tá? Solta o microfone aí, fala que tá dando problema, que tá agarrando, ou manda no chat alguma coisa aqui para mim que eu dou uma olhadinha, beleza? Deixa eu compartilhar aqui agora. A gente vai junto. Vamos lá, vamos aparecer aqui. Galera, apareceu para vocês a página aí? Fala para mim. Apareceu. Sim. Show, bacana. Vamos lá, deixa eu colocar a configuração aqui, ver se a qualidade está normal, velocidade está tudo normal. Beleza, volume também está alto. Então vamos lá, galera, nós vamos ter um tempinho bacana para estar discutindo isso aí, até ver essa aula toda, se for preciso. Anotem tudo que tem que anotar, galera, que isso aqui, garantido, é questão de prova, hein? Bora. O áudio é assim mesmo, Baca? Tá ruim? Tá, pra mim tá meio que sonho. Ah, ele é meio fonezinho mesmo. Eu mesmo não tô entendendo nada, não. Tá não, tá? Nem eu. Eu também não tô entendendo nada, não. É você, achei que sou eu. Um segundo, deixa eu tirar minha configuração aqui. Deixa eu só ver se vai aqui. Parou a apresentação aí para vocês, galera? Parou. Parou? Então, peraí que eu vou voltar aqui. Mudei a configuraçãozinha aqui. Vamos ver se vai dar. Vou mudar a apresentação aqui. Talvez passar para uma outra forma. Uma tela inteira. E talvez fique mais de boa. Galera, apareceu para vocês aí a página? Apareceu. Então vamos lá, mais uma tentativa, hein? Se começar a sair ruim demais o áudio, eu tento fazer um jeito de gravar aqui depois e tentar anexar lá no. Não. Continua ruim, Baca. Tá ruim ainda? Pra mim tá ruim, não sei pros outros. Pra mim também tá. Pra mim também. Galera, então vamos fazer o seguinte, deixa eu parar essa apresentação aqui, não sei porquê. E aí, esse
completo no canal do YouTube dele? Não. Completo, não. Só tem ele explicando um pedacinho só, mas esse aqui é o vídeo completo do curso dele, sabe? Ah, Isso que ia ser bacana. Do Masterclass que ele tem, de Fisiologia do Exercício. Por isso que ia ser bacana passar para vocês. Mas não tem problema não, galera. Vamos fazer o seguinte, eu tento depois anexar ele de alguma forma, beleza? Tento fazer um jeitinho de aparecer de alguma forma ou gravar a tela aqui e depois colocar para vocês lá no mudo. Garro um pouquinho. Interessante, no Meet dá esse problema para mim, não sei porquê. No Zoom, eu conseguia soltar tranquilamente, assim, a ferramenta do Zoom ela era melhor por conta desse negócio mesmo de trocar, né, usar o meu áudio, o vídeo, tudo assim, saía redondinho no Zoom. Nesse Meet, ele é legal, bacana a estrutura, mas ele garra para mim que não dá para entender, galera. Mas vamos lá, então eu vou tentar mostrar, nós vamos passar uma parte da aula aqui, certo? Que é falar sobre treinamento cardio mesmo. Algumas coisas que a gente tem dentro da literatura, né? Que é normal demais a gente ver dentro da literatura coisas acontecendo. Nomenclaturas novas, nomenclaturas diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho de como funciona esse treinamento cardiopulmonar para vocês. Tá certo, gente? Agora apareceu a tela tudo direitinho para vocês. Tranquilinho, tá? Do slide. apareceu. Tranquilo. Agora não tem vídeo, não tem áudio, então vai ficar mais fácil. Então. Vamos lá, galera. Treinamento cardiopulmonar, né? Quais são os principais fatores que a gente que existe dentro do treinamento cardiopulmonar, gente? Primeiro fator, que é o A, e é o principal, nível inicial. O que quer dizer, gente, esse nível inicial? É aquela famosa frase, né? Como encontra o atleta no primeiro dia que você faz um teste nele? Então, você pega um teste básico, por exemplo. O que vocês acham, galera? Que seria um teste básico para um treinamento cardiopulmonar? Um teste básico. Quem consegue achar um já? Eu acho que eu já fiz ele com vocês. Vocês estão fazendo medidas de avaliação agora? Já fizemos. Já fizeram, né? Então, pelo amor de Deus, galera, me fala aí, ó, um teste básico para treinamento cardiopulmonar. Todo mundo faz, o mundo inteiro faz, porque ele é padrão ouro. Nossa, vai ser pergunta. Não é, gente? É fácil demais, todo mundo faz. Tem certeza que no treinamento... O teste dos 2,400, não? Qual? O teste Cooper. Isso, galera, teste de Cooper. O teste de Cooper, ele é básico, todo mundo faz ele, né? E outro detalhe, se a gente for pegar o teste de Cooper, ele é um teste máximo ou submáximo? O que vocês acham? Submáximo. Submáximo. Ele é submáximo. Que não, o teste de Cooper é um teste máximo. Porque em 12 minutos ali, tem que correr a distância maior possível, não é? Então ele tem que dar o máximo dele dentro desses 12 minutos. Eu também sempre caía nessa pegadinha, porque eu achava, tipo assim, a pessoa vai correr os 12 minutos ali e pronto, acabou. Só tem que, se for pensar bem, não, ele tem que dar o máximo, ele tem que correr a maior distância possível dentro dos 12 minutos. Lógico que uma pessoa mais bem condicionada vai correr uma distância maior, enquanto uma pessoa menos condicionada, às vezes, vai até dentro desses 12 minutos o quê? Caminhar, né? Vai dar um trotezinho, corre um pouquinho mais rápido, diminui a intensidade. Só tem que, mesmo diminuindo essa intensidade, vai ser um teste máximo para ela, não vai ser um submáximo. Certo? Então, o que explica de ser um teste máximo é por isso, porque dentro desses 12 minutos, a pessoa tem que ir o mais longe possível. Né? Ô, Bato, Oi. eu acho que nós fizemos texto, acho que foi com o Júlio e com você, não sei. Trabalhamos nas pista, quadras não foi? do Bato. Foi com o Júlio. Então, Júlio, nós fizemos esse texto. Um caminhando Foi devagar, fisiologia do outro exercício. rápido. Então, eu lembro que teve uma turma mesmo que eu levei lá para baixo, agora eu só estou em dúvida se foi o teste de Cooper que eu fiz, se foi o teste da milha, ou se foi o teste de velocidade, sprints de 60 metros.
Foi um desses, galera. Só não tô lembrando agora qual turma que foi direitinho. Mas eu lembro que dentro de uma turma de treinamento esportivo, a gente desceu, sim, para a pista de atletismo lá e fez uns testes, assim. Eu lembro até levei o pessoal uns atletas que eu tinha lá do CrossFit lá para servir de cobaia, né? Para correr, para a galera pegar os dados, fazer a coleta de dados. Teve uma parte dessa também. Mas vamos lá, voltando, galera. Então, igual a gente falou, igual eu acabei de falar, o teste de curva ele é um teste massa. Ele é um teste tranquilo porque ele é fácil de ser aplicado, né, galera? É só você ter por exemplo, se você tiver uma pista de atletismo, melhor ainda, que você tem toda a medição tranquilo. Mas ele pode ser feito na rua, desde que você faça a medição certinha, por exemplo, e a pessoa execute, né, a corrida. Hoje é muito fácil, muito fácil, porque qualquer telefone celular hoje, né, qualquer celular, smartphone, tem o aplicativo, por exemplo, vamos falar um básico aqui, que é o Strava, que a galera gosta muito, né? Ou o Nike Run. Você colocou ali, você ligou, deu 12 minutos, pede a pessoa para correr o mais rápido possível nesses 12 minutos. Quando deu 12 minutos, é só ela olhar que ali já pega e sai a distância que ela percorreu. Então, hoje é muito mais fácil, né, você aplicar esse teste do que, vamos falar a verdade, gente, que há 10, 15 anos. Por exemplo, quando eu fiz esse teste lá em Viçosa, em 2002, se eu não me engano, era na pista de atletismo. Eu ficava lá, a gente tinha que pegar em dupla, né? Minha dupla ia correndo, a cada 400 metros, a gente ia marcando. Quando dava os 12 minutos, né, ele parava onde que ele estava e ficava caminhando, né, na vertical, para cima e para baixo, para a gente ter uma estimativa de quantos metros que deu. Por exemplo, se ele deu, sei lá, 10 voltas na pista, né? Então a gente sabe que foi 4.000 metros, né, que a pista tem 400. Aí ele parou aproximadamente 100 metros para frente, então 4.100 metros. Então a gente fazia dentro de uma aproximação, certo? Hoje, galera, não, você colocou, por exemplo, igual o Strava, eu falei, dá certinho. Se vocês tiverem, por exemplo, um relógio da Garmin, a Garmin é impressionante, galera. O GPS dela parece que está assim, com aquele pontinho, né, da Google Maps em cima da sua cabeça, assim, de quase tão preciso que é a medição. Então, nesse caso, por exemplo, o nível inicial. Para mim saber o nível inicial, talvez, é lógico, a aplicação de teste, ele vai ajudar muito a saber esse nível de condicionamento inicial, né? Então, esse nível inicial também é a identificação da valência física a ser trabalhada. Por exemplo, se ele está mal condicionado, eu sei que vou ter que melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele. Talvez ele pode estar bem treinado, ele é uma pessoa que gostava, por exemplo, chega um aluno na sua mão que já gostava de correr. Ou então você pega uma própria equipe mesmo, vamos colocar de basquete, por exemplo, que é da modalidade que a gente está trabalhando. Você tem a equipe, você chegou para trabalhar, aplicou o teste e viu que todos estão bem condicionados, um ou outro que tem que melhorar um pouquinho isso aí. Então você já tem um parâmetro, né? Esse nível deles para saber como que vai melhorar. Então, dentro desse nível inicial, é lógico, como eu falei, a gente aplica os testes. E uns testes são mais fidedignos, né, do que outros. Por exemplo, você quer saber direitinho o consumo, por exemplo, do VO2 máximo do atleta, do aluno, galera, não tem outro melhor do que o que já faz a medição direta, né? Você põe a máscarazinha aqui, a máscara coleta toda a troca gasosa que você vai fazer ali e já te dá tudo certinho o seu VO2. Então, esse é o mais fidedigno que tem, né? Espirometria, alguma coisa assim, se eu não me engano, posso estar errando um pouquinho a palavra, mas ele é bem aceito, né? Ele, normalmente em atletas de alto nível, esse é o padrão ouro a ser aplicado, que é o que vai pegar ali 100% mesmo do VO2 dele. E uma coisa que a gente tem que respeitar muito, galera, muito também, é a individualidade biológica. Só para vocês terem ideia, o professor meu em Viçosa, uma vez, ele contando, ele gostava muito dessa parte de corrida, né? E uma vez, GPS da marca assim, Nath, certinho, é isso mesmo. Com a ajuda de smartwatch, qualquer smartwatch, esse aqui mesmo, eu tenho um pequenininho aqui, que é aquele Xiaomi, não é nem smartwatch, né? Ele é aquela band mesmo, a pulseira. Se você colocar tudo certinho, anexar tudo certinho, e funciona que é uma beleza. Mas voltando aqui ao assunto do meu professor. Ele gostava de corrida, a tese de mestrado dele estava sendo nessa fase de fundistas e tudo mais. E ele conseguiu ir fazer um treinamento na África, né, com quenianos, esses negócios.
Ele falou assim, é impressionante o que você entende e como você vê na pele o que significa, né, a individualidade biológica. Porque, pô, eu tava lá treinando com os caras, eu correndo, um tempasso, a gente saiu de um vilarejo assim, foi correndo até um outro que deveria dar uns 10, 15 quilômetros, fomos de boa com o pessoal lá das seleções dele e tudo mais, né, que estava dentro do centro de treinamento. Aí eles falaram que chegou no vilarejo lá, eles pararam tipo no barzinho, só para tomar uma água e tudo mais. Aí tinha o pessoal lá dentro do bar, assim, vou correr com vocês. Do nada, tudo descalço mesmo, pegou e foi acompanhando a galera. O tempo inteiro, assim, os atletas de elite e pessoa que nem era de elite nem nada. Acompanhou por mais 15, 20 quilômetros de corrida, como se nada tivesse acontecido. Ele falou assim, olha, isso, nesse dia deu para ver direitinho, deu para sentir na pele como que funciona a individualidade biológica, porque eu estava correndo lá quase morrendo para acompanhar os caras. E o camarada me sai de dentro de um bar descalço e acompanha, conversando como se nada tivesse acontecendo. Então, essa também é uma parte que a gente tem que respeitar muito, a individualidade biológica, galera. Tanto que a individualidade biológica é um dos fatores, né, do treinamento esportivo, né, um dos princípios do treinamento esportivo. Outro fator que influencia muito, gente, é a intensidade do treino, né? A princípio da adaptação apresenta um limiar mínimo e máximo para que o exercício produza efeito. Então a gente sempre sabe disso. Limiar, intensidade alta, lógico, você vai ter um ganho, você não pode ultrapassar tanto ela, porque pode ser lesivo e tudo mais. E um limiar baixo, talvez você não vai ter um ganho prescrito. Porém, dentro de uma fase do treinamento, o treino com a intensidade baixa, ele é muito importante. Para quê, galera? Guarda isso, tá? Para ajudar na recuperação fisiológica do atleta, certo? Não existe esse negócio de treinar pancadaria, galera. Pancadaria todos os dias, certo? Essas curvas de intensidades, elas devem ser muito bem respeitadas por conta disso, para segurar o atleta e que ele tenha o melhor treino possível, né? Lógico, e que ele não venha a lesionar. Então, vamos lá. O aeróbico é de menos intensidade em relação ao anaeróbico. Isso a gente não precisa nem de falar, né, galera? Na aeróbica a intensidade é muito maior. Se for pegar características, só para vocês terem uma ideia, ó, corredor, compara a intensidade de um corredor de 100 metros com a intensidade de um corredor, por exemplo, de 1.500 metros, certo? Tudo tem a sua intensidade? Sim. Mas se a gente coloca numa faixa de grau de intensidade, o anaeróbico, no caso dos 100 metros, tem uma intensidade muito maior do que o aeróbico. O aeróbico lático, que já é o corredor de 1.500 metros. Né? Então, dentro dessa intensidade, a gente trabalha com limites inferior e superior, certo? Isso, galera, é o que a gente acha dentro da literatura, tá? Se vocês forem pegar, por exemplo, livros de fisiologia do exercício, tipo Cat McCardo, periodização do Bompa, o Stélio Dantas, que é um brasileiro também que tem algumas publicações bacanas dentro dos métodos de treinamento, eles sempre vão trabalhar com isso, certo? Então, um limite de intensidade inferior a 60% da frequência cardíaca máxima ou 50% do VO2, a gente coloca como limite inferior para você ter um treinamento, para ter um ganho, para começar a ter um ganho, e o limite superior, não passar tanto da frequência cardíaca, 90% da frequência cardíaca máxima, ou 85% do VO2 máximo, certo? Sendo que nesse limite inferior, a gente consegue ficar por um tempo maior dentro do treinamento. E lógico, gente, no limite superior, a gente não consegue, por exemplo, ficar 10 minutos correndo na frequência cardíaca máxima de 90%. Isso aí todo mundo concorda, vai cair, pelo fato dos fatores energéticos também que vai estar envolvidos no meio desse tipo de atividade, né? Então, essa faixa de treinamento, galera, que está compreendida sobre esse limite inferior e superior, é o que vai determinar uma zona-alvo, onde a intensidade de treinamento deve ser mantida por um período de treino, certo? Então, você pode escolher ali, vai trabalhar entre 60 e 90, certo? Ou vai trabalhar entre 60 e 70. Então, igual eu falei, isso tudo vai depender dentro da periodização que encontra a equipe que está sendo trabalhada. Tranquilo? Volume, galera. Volume. O treinamento aeróbico utiliza métodos contínuos. Recomenda-se de 20 a 60 minutos de trabalho na zona alta. Galera, olha só, treinamento aeróbico, certo? E o legal que a gente vê, galera, que é o seguinte, o treinamento anaeróbico, ele é importante para o treinamento aeróbico? Sim, galera, muito importante, porque a gente tem o ganho, né, dentro do treino.
Agora, em compensação, o contrário, ele já não acontece tanto. A gente não vê melhora, por exemplo, no VO2, no treinamento, quando você treina, por exemplo, só o treinamento aeróbico, desculpa, retiro o que eu disse aqui, galera. Quando a gente treina, por exemplo, treinamento aeróbico, a gente vê melhor, não vê tanta melhora na resposta anaeróbica, certo? Mas quando a gente tem uma parte do treinamento voltada mais para o treinamento anaeróbico, a gente consegue ver uma melhora do treinamento aeróbico, da resposta aeróbica ao exercício. Então, um não condiz com o outro para ter ambas performances de melhoras, beleza? Então, é o seguinte, para ser bem claro para vocês agora, o treinamento aeróbico, ele não ajuda tanto na melhora do condicionamento anaeróbico, já o treinamento anaeróbico, ele ajuda na melhora do condicionamento aeróbico. Então, isso é muito bacana, a gente vê muito isso. Por exemplo, se a gente fazer os treinamentos, igual eu estava falando antes aqui, do HIIT, de alta intensidade, dos intervalados. A gente fazendo o treinamento intervalado, logicamente, a gente vai melhorar, né, o condicionamento anaeróbico e também vai ter uma resposta positiva dentro do treino da resposta aeróbica. Já ao contrário, se a gente faz muito treinamento aeróbico de longa distância, a gente não vê a melhora no condicionamento anaeróbico. Tranquilo, galera? Então, isso aqui é o que a gente fala. Com relação à montagem dos treinos, né, gente? O que fala? O volume aeróbico, lógico, de 20 a 60 minutos, e alguma parte da literatura a gente vai estar sempre vendo que o anaeróbico, a gente pode estar fazendo trabalhos entre 12, 15, 20 minutos por dia, certo? Vocês vê mesmo, por exemplo, quem está acostumado a trabalhar com HIIT na academia, não tem uma aula de HIIT de 50, 60 minutos. Normalmente, uma aula de HIIT, ela fica abaixo dos 20 minutos ali. Muito por conta do quê? Dessa intensidade que sobe muito em determinado momento do treino, no momento da aula. Em compensação, se, por exemplo, se você tem um atleta dentro lá que vai estar melhorando a capacidade aeróbica dele, e ele tem que treinar especificamente, por exemplo, que ele vai correr uma corrida uma prova de 15 mil metros, de uma meia maratona, certo? Vai ficar só no treino anaeróbico, só treinamento de HIIT? Não, lógico que não, não é específico. Então, ele tem que treinar mais dentro desse método contínuo, porque é a realidade da prova dele, porém, não tem que deixar de lado o que vai ser treinado por exemplo, dos HIITs, né? De um treinamento intervalado. O que é importante também, porque dentro da prova, pode ter certeza que ele vai precisar de aumentar muito a intensidade dele, principalmente se ele está brigando por posições ali faltando 200, 300, 200, 100 metros, onde ele vai ter que ter, né, essa intensidade lá no alto e utilizar o resto de energia que ele tem ali, ó, que está acumulado ali do anaeróbico, né, da creatina fosfato, que deve estar quase que esgotada 100%, mas ele consegue ainda utilizar nessa hora do sprint, ele vai precisar muito dela. Lógico, no decorrer da prova, vai estar muito mais no sistema aeróbico do que anaeróbico, né? Então, vamos lá, gente. Frequência semanal. A experiência com alguns estudos, gente, mostra o quê? Velocidade ou resistência anaeróbica. Pelo menos você está trabalhando 3 vezes na semana. Resistência aeróbica. 3 a 5 vezes na semana, certo? Isso muda muito por quê? Por conta de intensidade, certo? Então, dependendo da intensidade, lógico, quanto mais intenso, mais voltado para a resistência anaeróbica. Uma intensidade menor, porém um volume maior, a gente vai estar voltado, né, para a resistência aeróbica. E ainda falam-se ainda dentro de programas de emagrecimento, eu coloquei só de curiosidade. Você está treinando praticamente 6 vezes na semana. Agora, uma pergunta básica que tem, vou até fugindo um pouquinho do questão esporte de rendimento que a gente está falando aqui. Qual que é o fator que vocês acham, galera, que é melhor para o emagrecimento? O fator principal hoje dentro de um programa de treinamento, né? Você pega um programa total de treinamento, vocês têm um aluno que tem que melhorar a composição corporal dele, lógico, ele está gordinho ou gordinha, está fora do peso, né? E a gente tem que diminuir o percentual de gordura dele. Qual que é o primeiro fator que tem que ser levado em consideração? Quem consegue ver aí e me falar? Como assim? Uai, você tem por exemplo, chegou um aluno na sua mão, você já viu que ele está ali
fora do percentual de gordura alto, fora de forma e tudo mais. O primeiro fator a ser levado em consideração dentro do treinamento é acertar o que dele, é propor o que para ele? Déficit calórico, ó. Tá, déficit calórico, certo? Não tá errado, tá lá, mas o déficit calórico ele vai estar relacionado muito com o que eu estou querendo que seja a resposta mais simples, que é a primeira coisa que ele tem que acertar. O déficit calórico vai estar muito envolvido com o quê? Com a alimentação dele. Concorda comigo? Casamento de atividade física com alimentação, seria? Pronto, é a alimentação. Então, junta isso que você está falando, Gustavo. Junto isso com o que a Lara falou. Certo? Através da alimentação dele, galera, não adianta nada. Ele pode correr todo santo dia, pode fazer teste de HIIT, pode fazer aula de HIIT, spin, crossfit, funcionar o que ele quiser, gente. Não adianta. Se a alimentação não está certinha, vai acontecer isso que a Lara falou. O déficit calórico dele vai estar desequilibrado. Estando desequilibrado, galera, atrapalha demais o trabalho nosso, certo? A princípio, igual eu sempre falo, nós não somos nutricionistas. É a hora que a gente tem que trabalhar em conjunto, certo? A gente fazendo a nossa parte, prescrevendo o melhor treino do mundo, que eu falo, né? A melhor hora do dia da pessoa, tem que ser esse treino. E trabalhando junto com o nutrólogo que seja, ou com o nutricionista que seja, dentro de uma equipe multidisciplinar, para que esses objetivos sejam alcançados. Então, a gente prescreve o treino e a nutricionista ensina como comer, né? Entre aspas, falando grosso assim, a gente ensina a treinar e a nutricionista, o nutrólogo, ele vai ensinar o quê? A se alimentar bem. Gente, se não se alimentar direitinho, não adianta. O déficit calórico, igual a Lara falou, ele vai ser errado. Se você gasta tanto e consome menos, você vai emagrecer. Mas se você gasta um tanto por dia, né, e consome mais do que você gasta, galera, não tem jeito, vai engordar. Se você manter ali os dois juntos, não vai sair da balança, certo? Vai ficar igual. Então, essa fase de alimentação, gente, ela é a principal. Não adianta nada, nada, nada. Depois disso... Baca, eu tive uma experiência assim hoje lá na academia. Como é que foi? A menina, ela quer emagrecer, mas em compensação ela não come nada que é saudável. É complicado. Não come verdura, não come legumes, não come nada, só come açaí e besteira. Gente, minha filha, nem milagre, não. Então, aí você vai pegar, aí entra no que você falou, por exemplo, déficit calórico dela. Ela quer emagrecer, mas tudo bem, ela tem, sei lá, um gasto calórico basal dela, que é o mínimo que ela precisa para manter as funções vitais, de 1.200, sei lá, por dia. Então, um limiar baixo aí de 1.400 para estar trabalhando dentro do que ela gasta com a atividade dela normal e tudo mais, mas ela tem um consumo de 2.500, 3.000 calorias. Certo? Esse que é o problema. Não adianta, não. Não adianta, galera. Isso o aí pessoal é acha que a academia é milagre, que eles não têm que comer direito. Não adianta. Isso é o famoso dar murro na ponta de faca, galera. Então, uma coisa que vocês têm que entender hoje, como futuros profissionais, joguem limpo com os clientes. E fala assim, não pode comer, não dá, galera, não dá. Tem que chegar e falar sério, se você não controlar a sua alimentação, não adianta. Eu vou fazer o melhor treino para você aqui, você não vai ver resultado e vai ficar chateado comigo, mas a principal parte tem que partir de você, que é querer mudar essa alimentação. Gente, e falar a verdade, não sei quem é que tem, se algum de vocês aqui, se algum de vocês tem experiência com alimentação. Dieta, plano alimentar, isso não é nenhum sacrifício, galera. É interessante demais. Eu não sei de vocês, mas igual agora que eu estou em fase de competição, nossa senhora, você come triplicado, é bom demais. Ainda mais para quem gosta de comer. Baca. Oi. É aí que entra a questão da balança positiva, né? Você consome mais calorias do que gasta. Isso, é o déficit, é o balanço de déficit calórico. É igual falar, a balança é isso mesmo, Nath. Olha, se você tem que gastar X e você consome X, você mantém. Se você tem que gastar 2x, mas você consome 3, 4x, não adianta, você vai engordar. Você quer emagrecer, o seu corpo gasta 2x, mas o seu déficit ali vai estar com 1,5x, 1x. Você vai emagrecer. Então, não é mágica, galera. É coisa clara. 2 mais 2 é 4. Não tem erro, entendeu? Então, funciona dessa forma.
Mas igual eu estava falando antes, uma alimentação bem balanceada, bem planejada, galera, você pode ter certeza, é comer o dia inteiro. Você tem que estar se alimentando o dia inteiro. É complicado. Eu, por exemplo, eu fora de época de competição, eu gosto muito de fazer o jejum intermitente. Me sinto bem fazendo ele, entendeu? Por exemplo, eu consigo ficar tranquilamente até 3 meses. Como é que é? Eu consigo tranquilamente ficar 12, 14, 16 horas sem comer, só tomando um cafezinho mesmo básico, isso eu não abro mão, sem nada de sólido, entendeu? Só de líquido, tranquilo. Porém, hoje, dentro da realidade, eu sei a importância que tem de eu estar me alimentando de manhã, certo? Com alguma coisa sólida, né? Alimento sólido, carboidrato bom, uma proteína boa, gordura boa, no meio da manhã, 9, 10 horas da manhã. Isso por conta do treino que vai ter durante o dia. Então, a gente sabe como funciona, sabe da importância. Mas fora disso, fora de época de competição, eu me dou muito bem, sem problema nenhum. E quem estuda jejum intermitente aí sabe muito bem quais são as vantagens e desvantagens. É bacana demais, é uma coisa muito legal. E vocês, como futuros professores, talvez seja interessante também dar uma pesquisada, ter essas informações na cabeça. É muito, muito legal, sim, para conteúdo e vocês saberem conversar com seus futuros clientes. Certinho? Mas vamos lá, galera, vamos voltar aqui. Deixando essa parte de lado, né? Da frequência, da gordura, como fazer, já conversando um pouquinho. Vamos voltar para a nossa etapa aqui. Ó. Então, uma outra fase seria a frequência semanal, né? E uma outra é a forma de trabalho, galera. O que seria a forma de trabalho? É igual eu falei, é o respeito do princípio da especificidade. Por exemplo, se eu tenho atletas de voleibol, a maior parte da minha periodização de treinamento tem que ser voltada para a parte de melhora da capacidade cardiopulmonar, do VO2 máximo? Não, lógico, porque não é específico do vôlei. Você pega, por exemplo, jogadores de futsal e do futebol, eles têm que ter um VO2 bom? Sim. Mas o que é o que eles mais usam dentro da quadra? Exercícios de explosão, certo? Que a gente fala, né? Que é de potência, que é uma das ideias que eu tenho de trabalhar na parte prática com vocês, certo? Trabalhar o LPO, tá até conversando com o Lara no início da aula, a galera não tinha entrado, é uma das ideias que eu vou tentar trabalhar com vocês, a parte prática mesmo, de como fazer os exercícios de LPO, que é muito importante hoje, o profissional de educação física ter uma base bacana de LPO, para ensinar para os seus futuros atletas, colocar, acho que toda a equipe, fala a verdade, galera, todo atleta, de qualquer modalidade que seja, ele deveria trabalhar os elementos do clean and jerk, e do snatch, né, que é os levantamentos de peso olímpico. Deveria saber, porque é o exercício que dá maior potência para as pessoas. Métodos de treinamento, galera. Aqui vai ser bacana que a gente vai falar de vários métodos que existem aí na literatura, né, e alguns eu tenho certeza que vocês nunca devem ter ouvido falar na vida. Mas dentro disso a gente apresenta 5 métodos que são os mais comuns, né. Os contínuos, nos quais se aplica cargas contínuas, intervalados, que compreendem cargas intervaladas, fracionados, cargas divididas em módulos, circuito, surte efeito pela aplicação de cargas, e os adaptativos, que utilizam outro fator estressante, além do exercício. Esse adaptativo, galera, é muito legal. Por exemplo, o que eu tenho visto com relação ao adaptativo? Por exemplo, fazer um treinamento de spinning, por exemplo, certo? E no intervalo de cada música, né, de cada etapa do processo de treinamento, ou que seja morro, ou que seja um treino de sprint, alguma coisa assim, né? Você desce da bike e faz um exercício resistido, por exemplo, um exercício com carga, certo? Mas um exercício básico, por exemplo, o desenvolvimento de ombro, certo? Então você desce e faz uma rosca bíceps que seja, entendeu? Uma rosca bíceps conjugado, 5 rosca bíceps conjugado com 5 tríceps francês, entendeu? E volta para a bike para dar continuidade. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso ou tiveram a curiosidade de fazer isso, certo? Eu tenho, porque aqui em casa eu tenho uma bicicleta de spinning, então quando chove, alguma coisa assim que não dá para treinar, eu não tô querendo remar, eu consigo
fazer isso, entendeu? E eu acho muito legal, e é muito bacana mesmo, porque ele é estressante, né? Você tem que estar com um pique bom ali, e sem falar que trabalha a força junto com treinamento de alta intensidade. Então é muito bacana nesse ponto. Faça o teste depois, quem tiver oportunidade na academia, não sei se alguém trabalha com spinning aqui, ó, faça isso. Faça um pedal, né? Faz a aula, depois que acabar uma música, desce da bike, daquele tempozinho ali de recuperação de uma música para outra, faz algum exercício, ou até um exercício para o core mesmo, galera, que é muito bacana. Dá um resultado que é muito legal. Eu pretendo um dia ainda colocar isso no meio dos meus treinos aqui. Só que eu ia precisar de mais bikes de spinning. Vamos lá, gente. Métodos contínuos. Lógico, ele é muito voltado, né, para melhora do condicionamento aeróbico. E dentro dele a gente tem alguns que são os importantes, né? Vou fechar aqui. Ceruti, Marathon Training, Cross Promenade. Acho que tem uns que vocês nunca ouviram falar, gente. Aeróbico todo mundo já ouviu falar, lógico. Zona Alvo, Fairtrack, Corrida Contínua, certo? Vou dar um resumão só de cada um para vocês, tá, gente? Acredito aqui que todo mundo já deve ter ouvido do aeróbico, lógico, Zona Alvo, é tranquilo, que é muito utilizado. E alguns outros aqui, eles vão passar um pouquinho na cabeça suas, talvez vão ter vaga lembrança de que, eu já vi isso algum dia. Se não viu, vai ser a primeira vez. Ceruti, galera, esse Ceruti, ele veio lá da Austrália, ele é muito voltado para corridas de meio fundo e fundo, né? Então, por exemplo, dependendo da situação, ele é interessante dentro de uma equipe, por exemplo, basquete e futsal, no início de um período de treinamento, você colocar ele em prática, né? Ele é um treinamento longe das pistas, em contato com a natureza. Então, você não precisa ter uma pista de atletismo, certo? Você vai melhorar o condicionamento físico da pessoa correndo em rua, em bosque mesmo, alguma coisa desse tipo. Ele tem uma duração, né, de 40 a 120 minutos, 3 sessões diárias. Uma antes do café, outra antes do almoço e a última antes do anoitecer. Então, isso aí, galera, é uma escola australiana que vê uma melhora boa do condicionamento cardiorrespiratório fazendo esse tipo de treinamento. Componentes desse método. Se você quer melhorar ainda, fazer o fortalecimento, correr na areia, né, em dunas e tudo mais, correr contra o vento, é uma situação que pode acontecer. Condicionamento, busca o máximo de quilometragem semanal, até alcançar 30 km por sessão. Então, ou seja, se você tem ali, você vai trabalhar 5 dias na semana, vai correr 3 vezes por dia, então se você acumular isso aí, você dentro da periodização sua, você vai colocando os dias, aonde você vai correndo, certo? E que chega no final da semana, você tem esse acúmulo de 30 quilômetros. Então, no primeiro dia você pode correr 5 quilômetros, no segundo dia uns 10 quilômetros, no terceiro dia 2 quilômetros, no quarto dia mais 7 quilômetros, entendeu? Então, dentro da periodização sua, você vai colocar isso aí para o seu aluno, para o seu atleta, para a equipe, para correr no final da semana, ter esse acúmulo de 30 quilômetros. Ô, Baca. Oi. Ele corre 3 vezes por dia. Uma antes do café, uma antes... Essa é a característica cada uma dessas corridas conta uma sessão ou o dia conta uma sessão? O dia conta uma sessão de treino. Entendi. Então, dentro desse dia, você vai distribuir a quilometragem que vai ser aplicada. Sendo que no final das 5 sessões, igual eu falei, vamos dizer que foi para segunda a sexta. No final das 5 sessões, tem um acúmulo de 30 quilômetros por semana. Entendi. Tranquilo? E nisso a sobrecarga ela é aplicada tanto no volume quanto na intensidade, né? Corridas mais longas é um aumento de intensidade, porque o volume corridas mais longas, você vai ter um aumento de intensidade aumentando o volume, né? Porque é mais distância. Quando corridas mais curtas, vai aumentar a intensidade o quê? Aumentando a velocidade. As mais longas, aumentando o tempo a ser trabalhado. Marathon Training, galera, uma alegria, né? Lá da Nova Zelândia, isso é bacana demais. Essa finalidade de treinamento é fundistas e maratonistas. Então, isso aqui eu vou passar rapidaço, que é só, não corre, não fala tanto com relação ao que a gente trabalha dentro dos esportes, né? Eles têm um volume maior do que o Ceruti, para vocês terem ideia. Não é a realidade dos atletas, por exemplo, de esportes coletivos, igual a gente falou, porque você não vê nenhum atleta de esporte coletivo dentro de uma partida correr 42 quilômetros
185 metros, né? Então, não justifica a gente pegar isso aqui agora como para treinar uma equipe. Só estou passando como curiosidade para vocês mesmo. Né? E ele tem um esquema de trabalho preconiza 6 etapas, cross country, longas distâncias, terreno ondulado, aumento de velocidade, trabalho intervalado, competição e pós-competição. Então, ele é bem voltado, ele é realmente específico para atletas fundistas, ou seja, que é a galera que corre longas distâncias, né? Cross Promenade, galera, como é que funciona? Tem origem belga. Na verdade, ele pega muito mais para uma quebra de rotina de trabalho, certo? Que é... Dentro desse tipo de treinamento, você trabalha, por exemplo, igual eu falei aqui antes, com relação ao spinning e um exercício diferente. Tá vendo? Ele tem essa peculiaridade de incorporar, né, exercícios de flexibilidade, resistência muscular, força explosiva, sempre possível realizando deslocamento. Transição entre dois estímulos diferentes feito por meio de trote e marcha ligeira. E o legal é que ele tem uma alta motivação, igual eu falei. Dentro da bike ali, por exemplo, eu começo numa música que é mais lenta, dentro da música a gente tem aquela etapa, né, da música onde você tem que aumentar a velocidade máxima, diminui o ritmo um pouquinho, acaba a música, você tem uma fase bem lenta para promover a recuperação cardio mesmo. Então, nesse tempo, você pega, sai e faz um exercício, por exemplo, de flexibilidade, um exercício de força. Então, acho que é muito legal porque ele se torna altamente motivacional. Bem, aí eu falo muito com relação para mim, tá, galera? Dentro disso, se a gente for pensar em corrida, por exemplo, a gente tem um volume mínimo de 3 km, de sessões com duração de 40 a 90 minutos. O que pede dentro desse tipo de treino? Que a cada 3 quilômetros, pelo menos, né, mínimo de 3 quilômetros, você tenha alguma dessas peculiaridades incorporadas. Beleza? Então, se a gente for pensar bem aí, um atleta normal vai correr 3 quilômetros com, sei lá, talvez 13 minutos, 15 minutos, talvez, no máximo, né, estourando. Uma pessoa com condicionamento físico bacana, não atleta de alto nível. Porque atleta de alto nível, 3 quilômetros, vai correr com, sei lá, 10 minutos, 9 minutos, talvez. Né? Vai depender muito da característica dele. Então, se for imaginar bem, a cada 3 km, você pegar e fazer esse tipo, incorporar, né, dentro do treino, essa peculiaridade de um estímulo diferente, torna-se um treino muito mais bacana, né, galera? Porque quando o atleta ou uma pessoa normal fala assim, não gosto de correr, porque, nossa, não vejo nada, só tem que correr, bater perna, vai perna, vai volta, vai perna, vai batendo, vai correndo, isso me deixa, não é motivante para mim, igual a galera da natação, não dá para ir contando, não gosto de nadar porque você só vê água do seu lado, você conta azulejo, volta contando azulejo, vai contando azulejo, volta contando azulejo. Então, quando a pessoa fala que ela fica desmotivada por isso, esse tipo de treino talvez é uma maneira de incorporar o cardio junto, né, gente? E fazer com que ele se torne ele tenha uma fase motivacional maior. Dentro desse trabalho tem o aquecimento. Isso aqui é legal, galera, que a gente trabalha com todo tipo de esporte, tá? Então é interessante a gente pensar o que pode ser feito. Um aquecimento aproximadamente de 20 minutos, desenvolvimento muscular, 15 ml por resistência muscular cruzada. Trabalho contínuo variado, 30 minutos. Pique, aceleração, subida, saltos, exercício. Pique, aceleração, subida, saltos. Então, dentro desse trabalho, galera, é legal que você consegue fazer um mix de atividades a serem trabalhadas, certo? Se a gente for olhar até o trabalho intervalado de 30 minutos, você tem pique de 100, 200 metros, com número de repetições, intervalo de velocidade de acordo com cada pessoa. Dentro desses piques, a gente vai acumulando ali as metragens, né? E depois incorpora um outro tipo de exercício. Então, ele é muito bacana por isso, porque ele pode mudar a maneira de como vai ser trabalhada o treinamento cardio, né? O aeróbico, galera, esse é um que eu acredito que todo mundo já tenha escutado falar, que a gente até falou antes, né? Que é o Kenneth Cooper. É o mais famoso que a gente tem. Qual que é a finalidade dele? Treinamento cardiopulmonar de atletas de esforço terrestre coletivos e não atletas. Ou seja, o treinamento do Cooper, né, galera, o aeróbico, qualquer ser vivo, qualquer pessoa normal pode fazer ele que vai ter um ganho com ele. Lógico, o que vai mudar talvez de um atleta para o outro, ou de pessoas normais para atletas,
vai estar muito voltado com a intensidade que cada um vai conseguir colocar dentro desse tipo de treinamento. Dentro desse treinamento, a gente tem as peculiaridades, né, que são os testes, idade, sexo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que dentro da idade, a gente tem uma classificação de aptidão física, certo? Então, olha só, e é tanto voltado, por exemplo, para os homens quanto as mulheres. Então, essa categoria de cima aqui, galera, que está para vocês, é uma fase para você fazer uma classificação para homens. Então, por exemplo, se o aluno lá, assim, o atleta seu, ele tem menos do que 30 anos, e ele fez, né, o teste de 12 minutos, né, a distância máxima percorrida dentro de 12 minutos, ele fez entre 2.000 e 2.400 metros, a gente já sabe que ele tem uma categoria de aptidão dele razoável. Se a gente for pensar em atleta, a gente tem que trabalhar visando a melhora, né? Para passar pelo menos um próximo teste para boa ou excelente, certo? Se você pega lá o atleta, uma pessoa normal, de 30 a 39 anos, e ele conseguiu fazer 1.500 metros, né? Ou menos um pouquinho, muito fraco. Então, a gente já sabe ali, já tem um norte de como que vai fazer para trabalhar. Embaixo, galera, é o mesmo esquema, porém, são as classificações voltadas para a galera do sexo feminino, para as mulheres. Tranquilo? Então, a gente tem isso. Não é a mesma tabela, a mesma distância que é aplicada para o homem e para a mulher. A gente tem essa peculiaridade. Uma parte, né, é uma parte dos testes, tem as valências, né, masculina, e na outra parte, que é para as mulheres, tem as valências, né, as regras e os números, que é voltado para as distâncias voltadas para o sexo feminino. Esquema de trabalho do aeróbico, galera. Não atletas. Isso aqui é legal, tá, gente? A gente não vê muito falando. Isso aqui é um esquema que a gente pode fazer para controle, por exemplo, de trabalho de equipe, ou se caso for fazer o controle só de um atleta específico mesmo. Não atletas. Tem que acumular, né? Que a gente fala 30 pontos semanais e atletas pelo menos 100 pontos semanais. Então, olha só que legal, que ele dá uma tabelinha que a gente pode brincar, né? Dentro disso. E à medida que ele vai percorrendo a distância dentro do tempo estipulado, ele ganha ponto. Então, a ideia é que você monte isso. Olha só como é que pode ficar. Ó, você pode ser visto aqui até de motivacional para alunos seus mesmo, normais, né, de academia, ou se você está com a equipe, certo? Com a equipe, você propor desafios para eles estarem melhorando e buscando esses 30 pontos, ou buscando 100 pontos, né, dentro da semana, buscando a quantidade de pontos dentro de um dia de treino. Então, coloca-se, né, você estipula a distância, o tempo que tem que ser percorrida essa distância e a quantidade de pontos que ele vai fazer. Então, em cima disso aí, ele vai acumulando na semana, no final de semana, você sabe se o objetivo foi alcançado ou não. Então, é bem bacana nesse ponto, né, galera? É uma coisa que vocês podem pegar e guardar também, olha. E por que não desafiar alguns alunos seus? Você pode ter certeza que é uma maneira bacana, motivacional, para estar melhorando o condicionamento físico deles. Zona alvo, galera. Zona alvo. Ele é dos Estados Unidos, muito famoso, né, no American College of Sports Medicine, que ele é bem utilizado, na verdade é essa, né? Ele tem como finalidade, ele é bem utilizado e é muito citado, né, em vários artigos, em estudos e tudo mais. A finalidade principal que ele tem é treinamento de resistência aeróbica de atletas de esportes terrestres, acíclicos e não atletas. Peculiaridade dentro desse tipo de treinamento, galera, quando a gente vai trabalhar com equipes, pessoas normais. Pode ser realizado por diversos tipos de atividades físicas, pois o importante é o controle da frequência cardíaca. Então, dá para entender que ele é bem específico, né? Se eu tenho um atleta de natação, eu vou controlar a frequência cardíaca dele dentro da água, certo? Se eu tenho um atleta, por exemplo, de corrida, eu vou controlar a frequência cardíaca dele correndo. Se eu tenho um atleta da bike, certo? Que vai fazer Tour de France ou que seja prova de perseguição, alguma coisa assim, eu controlo o treinamento dele dentro da frequência cardíaca específica para o treino dele. Então, isso é muito bacana. Esse tipo de treino ainda, né, dentro da zona alvo, galera, ele pede para que não se ultrapasse mais do que 60 minutos, né, de treino. Certo, lógico também, isso é de acordo com
a época do treinamento e a especificidade do treinamento. Porque vocês têm que concordar comigo, galera. Como que eu vou treinar um atleta de maratona, por exemplo, 60 minutos por dia? Não dá, é muito pouco, né? O cara precisa de mais volume de treino aí numa determinada fase do treinamento dele. Então, no nosso caso aqui para esportes, ele é muito tranquilo, né? Porque normalmente, futsal, futebol, basquete, tudo está passando aí, quando é cronometrado, por exemplo, os tempos, tudo passa de 60 minutos, certo? Então, é um tipo de treino que é bem característico dentro do esporte em questão, nesse caso, né? A gente tem praticamente 4 passos que a gente tem que seguir. Primeiro, né? Determinar a frequência cardíaca basal. A melhor fase de pegar essa frequência cardíaca basal é quando acorda, né, gente? Você não tem como fazer isso na hora, por exemplo, a pessoa vai fazer um teste 1 hora do dia, que não seja a hora que ele acabou de acordar. O bom é quando acorda mesmo, tá, gente? Se tiver possível, até com o polar ali, ó, com a fita de frequencímetro presa no peito ali. Mas um passo que você consegue fazer essa basal também é deixar ele quietinho, por exemplo, num quarto, com a luz baixa, sem barulho, uns 5 minutos, e depois de 5 minutos você medir a frequência cardíaca dele. Pode ter certeza que ela vai estar bem próxima da frequência cardíaca basal. Talvez a basal seja um pouco mais baixa, né? Pelo fato de ter tido uma noite boa de sono profundo, né, gente, que é muito importante, porque dentro do sono profundo a gente tem a regulação, por exemplo, de alguns hormônios, principalmente o hormônio do GH, né, do crescimento, que auxilia tanto no crescimento oval, mas também na recuperação muscular. Então a gente consegue estar determinando isso de forma diferente. O segundo passo que é para ser feito, galera, é determinar a frequência cardíaca máxima, né, para os homens. 210, isso aqui é um clássico, tá, gente? 210 menos 0,6 menos a idade. A gente tem aquele também famoso, né, 220 menos a idade. É tudo próximo também que a gente pode achar. E para as mulheres, 205 menos 0,5 vezes a idade. Isso é um estudo do Jones e al., que é mais os colaboradores deles, né? Só que a gente tem também a frequência cardíaca 220 menos a idade, que ela é bem utilizada. A gente consegue achar o que seria essa frequência cardíaca máxima dela, e ali a gente jogar dentro da zona alfa se a gente precisar, né? Como que a gente vai achar vai determinar, né, ou achar o limite inferior de trabalho? Vai ser a frequência cardíaca basal mais 0,6 vezes frequência cardíaca máxima menos a basal. E o quarto passo é determinar o limite superior, certo? Que vai ser o que a gente achar no limite inferior mais 0,675 vezes frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de limite inferior. Então, a gente tem uma proposta aí de equação para achar essa parte, tanto do limite inferior quanto do limite superior. E dentro dele, lógico, você controla a frequência cardíaca que deve ser trabalhada. Vai trabalhar com 60%, 80%, então a gente acha tudo dentro disso aí, né? Fairclock. Vamos lá, finalidade. Pode ser aplicada em todos os treinamentos que necessitam resistência aeróbica. Então, por exemplo, jogador de futebol precisa de treinamento de resistência aeróbica? Sim, pode aplicar. Futsal? Sim. Basquete? Vôlei? Sim. Determinado, igual eu falo. Depende da época da periodização, ele vai ser muito bem-vindo, né? Um problema que ele tem é que não há um controle fisiológico preciso dele. E dentro de volume, galera, a gente trabalha em torno de 40 a 120 minutos. Que dependendo da situação e dependendo do desporto, é a característica que a gente tem do desporto, né? Lógico, o desporto de quadra, né, indoor, normalmente não vai chegar a 120 minutos, né? Vai ser menos. Mas você pega, por exemplo, o futebol, tá ali, ó, minutos, 90 minutos. Se você pega, por exemplo, um jogo que tem prorrogação, aumenta um pouquinho mais isso. Você pega, por exemplo, saindo até fora do futebol, mas um esporte igual, por exemplo, o futebol americano, que é praticamente cronometrado, né? Cada tempo ali. Então, tem jogo que vai demorar 1h30 tranquilamente, 1h40, 1h50, sem fazer força, por causa desse fato do cronômetro tá parando toda hora. Igual eu falei aqui, ó, o esquema de trabalho ele vai depender muito de quê? Da época da periodização, da época quando está sendo aplicado o treinamento. A corrida contínua, galera, teve origem lá nos Estados Unidos. Finalidade, treinar resistência aeróbica de atletas de esportes
cíclicos. Vamos lá, galera. O que seria esporte cíclico? Mesmo movimento o tempo inteiro. Por exemplo, ciclista, né? O tempo inteiro ali, ó. É considerado um esporte cíclico. Dentro da corrida contínua, galera, a gente tem uma peculiaridade que baseia-se em um estrito controle fisiológico, estabelecendo percentuais de trabalho baseados nos limites superiores de consumo energético. Então, ele sempre tem uma intensidadezinha maior, né? Por quê? A ideia é sempre estar trabalhando perto do limite superior do consumo energético. Então, a gente vai estar trabalhando alguma coisa numa intensidade mais alta. Vamos lá, métodos intervalados, galera. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa isso aqui para depois, que eu já agarro e a gente termina isso. Show de bola. Então, vamos lá, galera. Essa corrida, essa parte de métodos intervalados, a gente vai entrar na próxima aula, tranquilo? Que aí eu consigo finalizar tudo certinho com essas duas aulas e fica tranquilo para a gente. Beleza? Aí eu já até vou ver se eu consigo cortar partes dos videozinhos para até anexar e talvez ficar mais fácil para passar para vocês aqui. Galera, alguém tem alguma perguntinha? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algum assunto? Agora que é a hora, hein? Nessa primeira fase do treinamento aeróbico, tem algum ali, galera, que vocês já aplicaram em vocês mesmos ou em algum aluno seus ou em algum amigo para fazer o teste, para ver como que funciona? Desses que a gente falou do treinamento aeróbico? Nada? Então, já podem começar a aplicar, é legal. Já tem conhecimento de como é que funciona pelo menos um pedaçozinho. Pode pegar e... É isso, Elimaro. De Cooper a gente já fez, né? Tenta pegar um outro e fazer. Vou refazer o de Cooper amanhã comigo. Vamos ver se eu tô boa ainda. Ó, e você viu aqui, né, Lara, que tem a tabelinha, né? Aham. Eu printei. E joga lá na tabela lá para ver qual que é o nível de aptidão que você se encontra. Mas não pode ser feito na esteira, não, né? Tem que ser feito na rua. A ideia da rua, porque você consegue colocar a intensidade... A sua velocidade natural, né? Por isso. Por ele ser um teste de esforço máximo, né? Uhum. Então tem que ser feito na rua. Mas aí tem algumas peculiaridades que podem influenciar, tá lá. Por exemplo, você vai fazer essa corrida, ela está sendo no terreno plano, é uma coisa. O terreno é ondulado, é outra coisa, entendeu? Então são fatores que podem influenciar. O ideal mesmo é que você conseguisse fazer tudo em um terreno plano. Aí ia ser bem bacana, né? Porque fica mais fácil para a intensidade fica igual o tempo inteiro. Então a frequência cardíaca vai trabalhar ali de uma forma diferente. Agora, começou a ter que subir morro, você pode ter certeza, talvez vai perder performance, né? Porque você poderia estar correndo no plano uma distância maior, por conta desse morrinho aí, talvez não vai deixar você correr uma distância maior. Tranquilo? Tranquilo. Depois, você pode fazer um teste, comparar. Qual foi o resultado seu na esteira e qual foi o resultado seu na rua. Eu pensei em fazer isso também. Entendeu? Porque aí você vai ter dois parâmetros e pode comparar. Ver se a diferença foi muito alta ou não. Tá vendo aí, galera? Quem tá sem ideia do que trabalhar no TCC, por que não isso? Ó? Comparação de teste de Cooper feito na rua e feito na esteira. Para ver se tem diferença significativa ou não. Isso aí é fácil para vocês, e é bacana. Com certeza vai ter uma literatura muito extensa para estar captando, né, conteúdo para estar colocando no trabalho seus. Então, quem está sem ideia nenhuma, já é uma aí, ó, quem sabe, né? Show de bola, galera? Temos alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Nossa, 10 horas da noite, já tô doido. Ficamos então por aqui, então, galera. A gente acaba essa parte aqui, ó, do treinamento aeróbico. A gente pode aplicar tanto pessoas normais, né? Como também é muito interessante dentro de uma fase de treinamento, a gente está aplicando nos nossos atletas, né? De esportes coletivos, por que não? Porque ele tem que ter uma fase aeróbica para melhora, principalmente na fase básica do treinamento, tá, gente? Não esquece isso. A fase básica é onde vai ser aplicada essa fase, a maior parte, né? O maior volume de treinamento aeróbico. Na fase específica, a gente não pode deixar de lado, mas, logicamente, os intervalados
vão ser mais bem aproveitados pelos atletas, pelo fato da especificidade que é utilizada dentro do esporte em questão. Show de bola, galera? Ficamos combinados assim, então? A gente termina aqui o aeróbico. Próxima aula a gente acaba falando um pouquinho mais sobre o treinamento intervalado. Tranquilo? E se eu vou tentar lá colocar para vocês fazer o teste do VVO2 máximo. É muito importante. Não consegui colocar aqui, ó, mas guarda isso aí, galera. VVO2 máximo. Pesquisa na internet lá que depois, na hora que passar o vídeo, vocês vão entender muito mais fácil como que funciona isso. Beleza, galera? Show de bola. Beleza. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Quinta-feira. Falou, boa noite. Beleza, galera? Valeu, bom feriado. Aí, vai pensando aí, galera. Ó, nós vamos ter uma aula prática de LPO, tá, gente? Vou dar um jeito para ensinar vocês a fazer levantamento de peso olímpico aqui na prática. A gente vai precisar de um cabo de vassoura só a princípio. Tranquilo? Depois que a gente acabar essa fase de treinamento cardiorrespiratório, que a gente entrar no neuromuscular, que a gente vai trabalhar potência, eu vou ensinar vocês a fazerem LPO. Todo mundo vai sair de boa nisso. E pode aplicar nos seus alunos também. Já quero. Boa noite. Boa noite, galera. Abração para todo mundo, juízo. E até quinta-feira. Falou, boa noite. Valeu, valeu.